Fala assim: mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, no total de 30.000 homens. Conduziu-os até a cidade de Baalá, em Judá, com o objetivo de pegar a arca da aliança, sobre a qual se invocava o nome de Deus, Senhor dos Exércitos, que se assenta no seu trono entre querubins. Colocaram a arca de Deus em um carro de bois, construído especialmente para essa missão, e a tiraram da residência de Abinadab, que ficava sobre a colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. E eles partiram dirigindo-o com a arca de Deus, desde a casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Aiô caminhava diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante ao Senhor, com todo tipo de instrumento feito de pinho, como também harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira do campo de descascar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro. E Uzá morreu ali mesmo junto à arca de Deus. Davi se irritou-se porque o Senhor rompera em ira contra Uzá. Por isso aquele lugar passou a se chamar Peretes Uzá, que significa castigo de Uzá, até os dias de hoje. Nesse dia Davi teve grande medo de Yahvé e questionou: como poderá vir a arca de Yahvé para ficar em minha casa? Por esse motivo ele desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou grandemente, bem como toda a sua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, Pai. No melhor momento, Senhor amado, que é a Tua palavra, Senhor, meu Deus, vai falando em cada coração, Senhor, vai falando em cada vida. Senhor, meu Deus, usa aqui, Senhor, o Teu Filho, Pai, para transmitir, Senhor, não aquilo, Pai amado, que nós queremos ouvir, mas aquilo, Senhor, meu Deus, que o Senhor quer transmitir com a Tua igreja. Pai amado, estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz e ouvir a Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos, podeis assentar? Glória a Deus, aleluia. Uma palavra, né, irmãos, bastante conhecida, né, que é sobre Obed-edom. Quem já ouviu falar de Obed-edom, né? Quem aqui da igreja nunca ouviu falar desse servo, né, obediente ao Senhor, que ali hospedou a arca da aliança, né? Porque no Antigo Testamento, a arca da aliança, ela simbolizava a presença do Senhor, né? Hoje no Novo Testamento o Senhor habita em nossas vidas. O Senhor habita em nossa casa, o Senhor habita em nossa família, né? Mas no Antigo Testamento a arca simbolizava a presença do Senhor. Então, irmãos, nós estamos vivendo em dias que a presença de Deus se tornou, entre aspas, um tipo de acessório, né, na vida de muitos. Muitos querem a bênção, muitos querem os milagres, os livramentos, né? Mas poucos querem a presença do Senhor. Hoje em dia você vai ver muitas pessoas em igrejas procurando bens materiais, que fala da doutrina da prosperidade, uma coisa que na Bíblia não fala isso, doutrina da prosperidade. Muitas pessoas estão buscando coisas terrenas deste mundo, sendo que o Senhor não se preocupa nessa noite, em nossas vidas, é como nós estamos diante dEle. Deus não está preocupado se você tem carro, se você mora de aluguel ou não. Deus está preocupado para onde vai a sua alma quando você morrer, né? Então, muitas pessoas elas querem a bênção, mas ela se esquece de ter o dono da bênção, que é o Senhor Jesus. Esse é que é o mais difícil nas nossas vidas, ter a presença de Deus nas nossas vidas, né? E quando ela está por perto, irmãos, nem todos tratam como ela merece. Alguns a ignoram, outros manipulam, né? E poucos a honram. O que é manipular Deus? Alguém sabe o que é manipular Deus? Né?
Fala assim: Senhor, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu garanto para você que esse ano de 2026 eu não faço um dia no culto. Não falta um dia na tua igreja. Senhor, eu vou, se o Senhor me der essa bênção, se o Senhor me der essa cura, eu prometo ser um mantenedor fiel da tua casa. Isso é manipular Deus. Que aí Deus faz isso na sua vida e você não cumpre. Você não cumpre com a sua própria palavra diante do Deus de Israel. E aqui, após a morte de Eli e os seus filhos, a Arca da Aliança ela foi capturada pelos filisteus e depois devolvida para Israel. Ali ela permaneceu durante 20 anos na casa de Abinadab em Kiriat Jeraim. Mas nada ali aconteceu. Então a gente vai ver que nesse texto sagrado, a gente vai ver 3 tipos de personagens aqui na Bíblia. 3 homens, cada um com destinos diferentes, cada um com os pensamentos diferentes, cada um com atitudes diferentes. Então eu peguei essas 3 pessoas, que é Abinadab, Uzá e Obed-edom. E a partir desses 3 personagens a gente vai, ali ouvir o que Deus quer falar nas nossas vidas. Ouvir o que Deus quer falar com o teu povo, Então, o primeiro nós vamos falar sobre Abinadab, a presença ignorada, A presença do Senhor ignorada na casa de Abinadab. E a Bíblia nos menciona que a arca do Senhor ela permaneceu durante 20 anos na casa de Abinadab e ali nada aconteceu. Quantas vezes, irmãos, hoje a igreja primitiva vai fazer 10 anos, É 10 anos? A igreja vai fazer 10 anos aqui. E faz uma alta análise aí com você mesmo. Durante esses 10 anos, o que o Senhor fez na tua vida? Para muitos, Deus em um mês transformou histórias. Tem pessoas que hoje aqui dentro faz 10 anos e Deus não faz nada na vida dele. Nada acontece. Não sente a presença, não tem transformação de vida, Então isso foi o erro de Abinadab, tratar a presença do Senhor de qualquer maneira. Tratar a presença do Senhor ali como se fosse apenas um objeto, manipulando a presença do Senhor. Então, ter a arca, mas não ter intimidade, não muda nada em nossas vidas. Do que adianta ter a presença das nossas vidas e a gente não tem intimidade com Deus? Do que adianta nós passar o ano de 2025 todinho na casa do Senhor e não ter intimidade com Deus? Do que vai adiantar? Do que adianta, irmãos, nós viemos aqui terça-feira, quinta-feira, sábado, domingo, e ali a gente não tem intimidade com o nosso Deus, a gente não tem reverência com o nosso Deus. Posso ser sincero com a igreja, nós estamos perdendo o nosso tempo. Estamos perdendo o nosso tempo se a gente vier para a casa do Senhor de qualquer maneira. Se for apenas para ver como que o ministério de louvor está cantando, ou só para ver como que o pregador está pregando, ou como que o pessoal da banda está tocando, se está desafinado, se está afinado. Não é isso que o Senhor quer das nossas vidas. Como é que está o nosso irmão do lado direito, como é que está o nosso irmão do lado esquerdo, atrás, à frente. E muitas das vezes nós esquecemos que é olhar para Jesus Cristo, que é o principal foco aqui nessa igreja. Glória a Deus, aleluia. Quantas vezes a presença do Senhor está na nossa casa, mas está fora do nosso coração? Hein, irmão Wagner? O Senhor está em todos os lugares, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Mas Ele só vai estar nos corações daquele que abre o coração para Ele entrar. Então abre o seu coração nessa noite. Não faça que nem Abinadab. Tratou a presença do Senhor de qualquer maneira. Tratou a presença do Senhor como se fosse um objeto. Manipulou a presença do Senhor. Vamos parar com isso. O Senhor é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe, se você fazer uma promessa com Ele e não cumprir, Ele sabe. Mas por que Ele faz isso na sua vida? Para você auto se enganar. Para você saber que você não tem palavra diante dEle.
Glória a Deus, aleluia. O Senhor está falando aqui nessa noite, igreja, para nossas vidas, para nós mudar o quadro da situação, para nós mudar o quadro da adoração, para nós mudar o quadro do jejum, da busca. Nós está vindo para a igreja, irmão, apenas para quê? Para buscar bens materiais, para apenas ter uma oportunidade, para apenas cantar, ou para se revestir da presença do Senhor, ou para nós entregar o que nós temos de melhor. Porque uma coisa que eu aprendi desde os meus 13 anos de idade é que quando a gente pisa na casa do Senhor, a gente tem que entregar o nosso melhor para Ele. Glória a Deus, aleluia. Nós não temos que chegar aqui vazios e pedir para Deus nos encher. Não, a gente tem que se encher na nossa casa, em oração quando se levanta, em oração na hora de meio-dia, em oração à tarde, e quando chegar a noite, o Senhor te transborda com a presença dEle, aleluia. É isso que o Senhor quer das nossas vidas, é isso que o Senhor quer da tua igreja, é isso que o Senhor quer na vida do teu povo. Se nós não fizermos isso, não vai haver transformação aqui na igreja primitiva. Oh, glória a Deus, aleluia. Ter títulos, posição religiosa ou histórico de fé não significa presença real operando em nossas vidas. O que significa isso, irmãos? É a pessoa falar assim: eu sou o presbítero da casa do Senhor. Isso não significa nada. Eu sou obreiro da casa do Senhor. Isso não significa nada. Do que adianta você ser diácono? Do que adianta você ser obreiro? Do que adianta você ser pastor se não tem a presença de Deus na sua vida? Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Senhor da glória, fala com o teu povo nessa noite, Senhor Jesus. Hoje o que nós estamos vendo hoje em dia na igreja, nas igrejas aí afora, irmãos, é tantos pregadores descapacitados. Eu falo assim como? Com sermãos poderosos, palavras bonitas, palavras que chamam a atenção do público, mas não chamam a atenção de Deus. Os que estamos vendo hoje em dia são pregadores que querem mostrar que prega mais do que o outro, pessoas que cantam, que querem cantar mais do que o outro, mas que a sua pregação não passa do teto, o seu louvor não passa do teto. Então que hoje nós vemos mudar a situação do quadro. Deus está pedindo para nós mudar a situação do quadro, mudar a nossa postura. Aleluia, glória a Deus. É possível viver no ambiente da presença, mas seguir vazio, frio e religioso. Glória a Deus. É possível, irmão. É possível. É possível estar no ambiente onde a presença de Deus está e continuar vazio, frio e religioso. O que significa isso, religiosidade? Significa o irmão está assim, está vestido assim, assim, assado, e vocês de vez se preocupar em orar, em buscar a Deus, não, está reparando no que o irmão veste, do que o irmão faz, do que o irmão deixa de fazer. E a presença de Deus na casa do Senhor fica como? E tua intimidade com Deus fica como? Põe aí para mim Apocalipse capítulo 3, versículo 1 e 2. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso e fiel, louvado seja o teu nome, Senhor. Apocalipse capítulo 3 vai falar sobre a igreja de Sardes. Fala assim: a carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas: conheço as tuas obras, o que tem fama de estar vivo, mas de fato está morto. Aí ele faz um ponto de exclamação: se alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque eu não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Fortalece ainda o que resta dentro de você. Fortalece o que ainda há dentro de você.
Uma coisa que eu sempre falava aqui na igreja, e depois eu fui, até falei para o pastor Joetes, eu acho que até para o pastor João também já tinha falado, era a forma que eu expressava a palavra assim, ó. Se tiveres fé do tamanho de um grão de uma mostarda, fala desse monte para vir para cá e assim será feito, não é? A gente pensa que a gente teria que ter uma fé do tamanho de um grão de uma mostarda. Eu falei assim, que fé é essa que nós temos, né? Que Jesus nos alerta essa fé, mas que fé que nós temos que não alcança um grão de mostarda? Quem já viu um grão de mostarda aqui? Pequena, né? Tem misericórdia, meu Deus, que fé é essa que eu tenho? Eu fui pesquisar, mas a realidade do que o texto explica fala assim, mesmo você tendo fé do tamanho de um grão de mostarda, ela vai crescer, e depois vai dar frutos. É isso que Jesus está falando. E é isso que o anjo da igreja fala à igreja de Sardes. E é isso que o anjo da igreja está falando aqui nessa noite. Fortalece aquilo que resta ainda dentro de você, irmãos. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Eu não sei se foi até seu último culto aqui. Mas fortalece aquilo que você tem dentro de você. É o quê? Aquela pequena fé. É aquela pequena oração que você tinha de 1 minuto, 2 na tua casa. Fortalece ela, que depois ela passa para 5, passa para 15, passa para 40, passa para 1 hora. Depois está orando 2, 3, 4. E assim Deus te usa grandemente na casa dele. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Deus poderoso e fiel. Deus está perto, mas isso não garante transformação. Ele se manifesta onde há fome, entrega e honra. Ignorar a presença é perder o céu dentro da sua própria casa. Olha que poderoso. Aleluia. O Senhor, Ele só manifesta, irmão, aonde tem fome, aonde tem sede, aonde tem anseio, aonde tem desejo de sentir a presença do Senhor. É aí onde Deus se manifesta. Como é que a gente quer que Deus se manifeste desse lugar de algo poderoso se a gente trata Ele de qualquer maneira? Como é que vocês querem que Deus faça um avivamento na igreja primitiva, se a gente não adora como devemos adorar a Ele? Então a gente tem que ter fome, a gente tem que ter sede da presença de Deus. Aleluia. Não espere o culto de domingo para sentir a presença de Deus, não. Né? Porque tem gente que falta na terça, falta na quinta, falta no sábado. Cada um sabe, né? A igreja também, a gente sabe da necessidade dos irmãos, trabalho, tudo certinho. Mas tem gente que tem a oportunidade de estar todos os dias na casa do Senhor e não está. Aí vem no domingo, pensando que Deus vai fazer o extraordinário, irmão. Pensando que Deus vai fazer o mover. Mas temos que buscar a presença do Senhor todos os dias. Se não der para buscar na terça aqui na igreja, busca na terça na sua casa. Se não der para vir buscar o Senhor na quinta-feira de manhã, busca na sua casa. O sábado, busca na sua casa. Continue sempre em oração. Glória a Deus. Vê Jeremias capítulo 29, versículo 13. Jeremias capítulo 29, versículo número 13. Olha o que o Senhor fala. Vós me buscarei e me encontrareis quando me buscareis de todo o coração. Não é apenas pela metade, não é apenas no domingo, mas é todos os dias. Buscarei, buscarei, buscarei e me achareis. Quando buscares de todo o coração, de todo o nosso entendimento. Oh, glória a Deus, aleluia. Agora nós vamos falar de Uzá. Uzá era filho de Abinadab. Agora vem comigo. Se o pai não adorou ao Senhor como deveria, imagina o filho. Imagina o filho. Porque o filho, ele segue o exemplo de quem? Do pai. Você pode perceber, o filho sempre segue o que o pai faz, sempre. Agora vê, uma casa que tem Abinadab, Uzá e Aiô, os três, nenhum adorou o Senhor. Você acha que vai ter mudança? Você acha que vai ter uma transformação? Lógico que não, vai seguir da mesma forma, porque passou 20 anos,
nada ali aconteceu, então virou o quê? Costume. É o que acontece na nossa vida. Nós passamos 5, 7 anos na igreja, aí Deus não faz nada na nossa vida, aí você fala, vou só para ir mesmo, só para ninguém ficar me mandando mensagem, mas eu vou. Começa a virar costume. Começa a virar costume. Aí nós começamos a pecar com o nosso Deus, assim como aconteceu com Uzá. Aí é como eu faço igual o pastor Joés, igual o pastor João. Aí nós vai lá para o escritório do Senhor. Aí nós vai lá. Deus chama a gente para lá. E aí? Né? Glória a Deus, aleluia. Boa intenção, irmão, ela não significa desobediência. Não justifica a desobediência. Não adianta você ter uma boa intenção com o irmão que está precisando. Não adianta você ter boa intenção com a igreja. Não adianta você ter boa intenção com o seu pastor, com o seu líder. Se você está em desobediência, nada vai acontecer, nada vai mudar. Porque Deus, Ele é justo, irmão. Deus, Ele é justo. Justo. Você pode fazer 1001 coisas. Por isso que o Senhor fala, nós não vamos ser salvos pelas obras. Porque se fosse pelas obras, nós já estávamos ajudando os pobres, os necessitados. Nós estávamos fazendo tudo para herdar o reino dos céus. Tudo. Glória a Deus. Deus, Ele não se impressiona com a intenção. Ele se agrada da obediência que você tem perante a Ele. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai nos falar que Uzá tocou na arca para que ela não caísse. Mas a forma como o transporte estava sendo feito era errado. Ele quebrou a ordem de Deus e pagou com a vida. Primeiramente, Davi começou o negócio tudo errado. Tudo. Primeiramente no versículo 1 vai falar assim, ó. Glória a Deus. Mais uma vez Davi reuniu os melhores soldados de Israel, no total de 30.000 homens. Então Davi, ele pegou os melhores soldados, a quantidade de exército que ele achou necessário, e foi até a cidade de Balaá, em Judá, onde a arca do Senhor estava. Só que aí, aqui ó, no versículo 3 vai falar, colocaram a arca de Deus em um carro de boi construído especialmente para essa missão. Davi sabia como que transportava a arca? Sabia, pastor? E por que fez como de carro de bois? Vê para mim aí, Números 4,15. Você vai ver como é que a arca teria que ser transportada. Glória a Deus, aleluia. Assim que Arão e seus filhos tiverem terminado de acondicionar os objetos sagrados e todos os seus acessórios no momento de levantar acampamento, virão os filhos de Coate para transportá-los. Volta, capítulo 14. Então vejam. 14. Transportá-los. Onde estava transportá-los? Glória a Deus, aleluia. Ó, acessórios. No momento de levantar acampamento, virão os filhos de Coate para transportá-lo. Então vejam, eram os levitas que tinham que carregar a arca do Senhor. Esse foi o mandamento de Deus, os levitas carregar, transportar a arca do Senhor. Mas Davi falou assim, não, vamos dar um jeitinho, né? Vamos ajudar Deus. Vamos ajudar Deus. Vamos pegar logo o boi para ser mais rápido, né? Boi vai ser mais rápido, né? Não vai machucar os levitas, vão chegar lá sã e salvo e todo mundo vai louvar, vai ser 1000 maravilhas. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas a forma de como ela estava sendo transportada já estava sendo errada. Aí Uzá viu que Deus não fez nada durante 20 anos na tua casa, até que a intenção foi boa de segurar a arca, né? Mas quando Deus manda você fazer algo e você faz de outro, Deus faz igual fez na vida de Uzá. Muitas das vezes nós vamos pagar com a nossa vida, irmão. Muitas das vezes nós vamos pagar com a nossa vida. Deus manda a gente fazer uma coisa, a gente quer fazer outra.
Deus manda fazer assim, 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 assim. Aí a gente, não, vamos dar um jeitinho, vamos fazer assim que é mais rápido. Deus, vou citar um exemplo. Deus manda nós ir 30 dias no monte direto. Sol, chuva. Aí fala assim, não, o Senhor, Ele é Espírito, Ele está em todos os lugares. Hoje está chovendo. Aí hoje eu vou ficar aqui orando na minha casa. Ele vai ouvir da mesma forma. Já está em desobediência, irmão. É por isso que muitas pessoas estão nos leitos de hospital. É por isso que muitas pessoas estão em UTI. Por quê? Porque Deus mandou fazer de um jeito, Ele quis fazer de outro. E Deus, irmão, Ele é o mesmo fogo que abençoa, batiza, salva. É o mesmo fogo que consome. Porque o fogo de Deus, Ele é consumidor, Ele é justo. Mais uma vez eu falo, Deus não é maldoso com ninguém, Ele é apenas justo. A arca deveria ser transportada com os levitas. Os levitas tinham que transportar a arca. Mas não, Davi fez da forma contrária, do erro. E aconteceu o que aconteceu com Uzá. E agora nós vamos falar de Obed-Edom, quando a presença é honrada. Glória a Deus. Quem honra a presença de Deus, ela é honrada por ela. Né? Quem honra a presença de Deus, o Senhor honra a pessoa que honra Ele. Deus, Ele é justo, irmão. Glória a Deus. 3 meses foram suficientes para a bênção alcançar toda a casa de Obed-Edom. 3 meses de glória vale mais do que 20 anos de religiosidade. Apenas, talvez Deus quer te abençoar nessa noite. Se você tem 9 anos de igreja primitiva, se você se entregar verdadeiramente hoje, Deus vai fazer em 9 anos aqui hoje. Se você crê. Aquilo que Deus não fez em sua vida em 9 anos, se você crer, obedecer, Ele vai fazer aqui hoje. Glória a Deus, aleluia. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, sem fruto, mas bastaram apenas 3 meses na casa de Obed-Edom, para que a bênção se manifestasse poderosamente. Quando há honra, reverência e fome por Deus, Ele responde rapidamente. Não é o tempo que muda, pastor. É a postura do coração. Não é o tempo de igreja que você tem. É como você adora Ele no seu íntimo. Glória a Deus. É por isso que tem pessoas que têm 10 anos de ministério e pessoas que acabou de se entrar na igreja, aí a pessoa é abençoada e a outra não é, mas aí fica reclamando com Deus. Ô Deus, por que você fez com o irmão da direita e não fez comigo? Será que você está na mesma intimidade com aquele irmão que chegou hoje na igreja? Oh, glória a Deus, aleluia. Deus poderoso e fiel. E o mais incrível é que quando Obed-Edom, ele abriga a arca do Senhor na sua casa, ele não abençoa apenas Obed-Edom, mas ele abençoa toda a sua família. Toda a sua família. Então é os seus filhos, é os filhos dos seus filhos, é sua mãe, é sua avó, é a sua família inteira. Por causa de um justo, Deus abençoa a descendência inteira. Mas também por causa de um desobediente, Deus amaldiçoa a descendência inteira. Glória a Deus. Então que nessa noite, irmão, nós venhamos ter a presença do Senhor honrada, a presença do Senhor devida, como ela deve ser adorada, do jeito que ela deve ser adorada. Não vamos vir aqui na igreja, irmão, apenas para ficar olhando o irmão da direita ou da esquerda, não. Mas nós venhamos aqui para honrar a presença do Senhor e louvar a Ele do jeito que Ele merece. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Lares cheios de Deus geram ministério poderosos. Glória a Deus. Assim como Abinadab, os filhos foram todos desobedientes. Uma casa que tem um justo sequer, Deus vai criar grandes ministérios na descendência. Grandes ministérios. É através de um justo que sai presbíteros, é através de um justo que sai obreiros, é através de um justo que sai pastores. Glória a Deus. A palavra do Senhor mesmo fala: ensina o seu filho o caminho que deve andar, e quando crescer jamais se desviará dele. Glória a Deus, aleluia. Uma vida que prioriza a Deus não apenas muda de rota, ela muda o destino de toda a descendência. Como assim, irmãos? Eu tenho uma família, irmão, que ela tem um problema de alcoolismo enorme.
enorme. Eu passei por isso também. Mas teve uma hora, irmão, que eu cheguei em um ponto que eu estava vendo a hora do inimigo levar a minha vida. Aí eu falei, não, chega. Eu vou mudar o quadro da situação. Eu vou mudar o quadro da minha história. Eu vou voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Minha filha, para quem é mais próximo, sabe que ela sempre teve asma. As crianças, ela sempre estava doente, sempre era em um hospital. Mas quando eu entreguei a minha vida e a minha casa ao Senhor, não tem mais asma, não tem mais doença, eu sou próspero, Deus abençoou a minha casa, Deus abençoou a minha vida, e é assim que Ele vai fazer na sua vida hoje. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Aí a pergunta que eu faço para os irmãos hoje, para a reflexão da sua vida: você vai tratar a presença de Deus como? Com indiferença, com irreverência ou com honra? Hoje é o dia de você fazer a sua escolha e dar um lugar devido à presença de Deus e viver a transformação que só Ele pode dar. Aleluia. E eu termino em Salmos 84:10, que fala: porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Amém? Eu agradeço minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.